Está começando o Chá da Tarde, na UniFCV. Uma colher de chá para os seus estudos. Olá a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Chá da Tarde da UniFCV. Estou aqui com a professora Marcela. Olá a todos. A professora Marcela, ela é doutora em administração pela UEM, mestre em ciências de têxtil de moda pela Universidade de São Paulo, graduada em administração pela UEM e em moda pela Unicesumar. É consultora de marketing credenciada ao Sebrae. Atualmente ocupa o cargo de diretora de pós-graduação, pesquisa e extensão aqui na UniFCV. Professora, é um prazer te receber aqui. Hoje o tema está muito interessante, que é inovação para micro e pequenas empresas. Se você quiser começar. Então, Maria, eu separei esse tema porque ele tem o cruzamento de duas questões muito importantes, especialmente no Brasil. Quando a gente fala em inovação, nós já temos, teoricamente, a ideia que a inovação é o fator principal para a sobrevivência das empresas. Então, uma empresa que não inova, ela está fadada, ao fracasso ou, ao fechamento. E no Brasil, nós temos mais de 90% das empresas sendo compostas por micro e pequenas empresas. O que significa empresas de micro e pequeno porte? São empresas que faturam até 4,8 milhões ano. Isso significa que essas empresas elas encontram um cenário muito mais desafiador para inovar, porque elas não conseguem ter uma equipe focada em inovação, devido à estrutura da empresa ser muito enxuta. Normalmente o empresário, ele que conduz diversas atribuições ali dentro, e ela acaba se deparando com vários desafios. E quando a gente fala, a empresa precisa inovar para sobreviver, a micro e pequena empresa para e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, discutir inovação dentro do cenário de micro e pequenas empresas é fundamental no Brasil, porque não adianta a gente conversar sobre inovações disruptivas, grandes inovações, entendendo que grande parte das nossas empresas não vão conseguir receber ou atender essa demanda. Por isso que eu separei esse tema. Legal, professora. E a importância da inovação para as micro e pequenas empresas hoje no Brasil, qual seria essa importância? Para se manter competitiva. Então, hoje, antigamente a micro e pequena empresa ela tinha uma grande vantagem, o atendimento local. Então, você ia numa padaria aqui próximo, você comprava numa lojinha as roupas perto da sua casa. Com a globalização, isso acabou. Hoje, a gente compra roupa da China, dos Estados Unidos, com um frete muito mais acessível que o do Brasil. Então, a micro e pequena empresa ela perdeu muito em competitividade. E aí, tornou-se necessário inovar. Por quê? Porque mesmo ela sendo uma empresa pequena, ela compete com as empresas grandes, especialmente quando a gente fala do cenário digital. Então, a inovação ela ganhou uma importância gigante, especialmente depois da pandemia, porque a globalização acelerou muito. Então, se hoje eu vou comprar uma roupa, ao invés de comprar no armazém ali da Dona G, que era perto da minha casa, eu vou pesquisar essa mesma roupa e vou encontrar em várias marcas online, com preço mais competitivo, uma qualidade diferente. Então, eles viraram concorrentes diretos. Professora, e nesse sentido, o que significa inovar? O que é inovação? Então, a inovação é uma grande dúvida das pessoas. Ela precisa gerar um retorno financeiro para a empresa. Como que isso pode acontecer? Seja através da redução de custos, então a empresa gasta menos para produzir, para entregar determinado serviço e produto, e aí ela consegue aumentar a competitividade, ou através de ações que aumentem o faturamento dessa empresa, ou seja, aumentam as vendas da empresa. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Teoricamente, nós temos um material que é a referência da inovação, que chama Manual de Oslo, que é inclusive um material que rege todos os editais de inovação, rege a conduta do Sebrae e do Senai. O edital de Oslo ele traz ali 4 tipos de inovação principal para nós, que é a inovação de produto, ou seja, eu mudar significativamente ou criar realmente um produto novo e um serviço do zero. A inovação de marketing, que é o pensar em estratégias de divulgação e comercialização. Por muito tempo, as mídias sociais foram uma inovação para as empresas. A inovação organizacional, que é quando eu mudo a maneira pela qual a gestão da minha empresa está organizada. Então, para as micros e pequenas empresas, a utilização de sistemas de gestão passa a ser uma inovação, claro, no âmbito da empresa. E a inovação de processo, que é quando eu vou ter algum tipo de alteração no processo produtivo daquele produto ou serviço. Aqui a gente viu muito a automatização dos processos, principalmente quem tem indústria. Essas inovações, elas acabam tendo níveis diferentes. Então, eu posso ter a inovação a nível da empresa,
Ou seja, algo que já está validado no mercado, mas a minha empresa não absorveu ainda, como um sistema de gestão. Nós temos muitas empresas, principalmente de pequeno porte, que não utilizam sistemas de gestão. Nós já sabemos as vantagens de sistema de gestão, quanto a indicadores, né, a uma gestão mais confiável, a entender o seu estoque, mas às vezes a empresa não conseguiu adquirir aquele sistema ainda. Quando a empresa se absorve, né, ela absorve essa tecnologia, ela está inovando. Mas é claro que inovando no nível da empresa dela. Isso não passa a ser não passa a permitir que ela tenha uma competitividade no mercado, porque o restante do mercado já tem essa tecnologia. Eu posso ter uma inovação no nível regional, ou seja, algo que existe em outros países, mas aqui a gente ainda não absorveu. Na região, por exemplo, de Maringá, ainda não se tem. Então, eu tenho uma inovação, mas ela é uma inovação a nível regional. Ao mesmo tempo, eu posso ter a nível nacional. E, sim, quando eu tenho uma inovação a nível global, eu tenho uma inovação disruptiva, que é o quê? Uma inovação realmente genuína, aquilo que ninguém tinha antes. É claro que esse tipo de inovação é mais difícil, né? Você pensar em tudo que nós já criamos hoje e pensar em algo do zero é muito complicado, mas ela te traz uma vantagem competitiva maior e um tempo de vantagem competitiva maior. Esse tipo de inovação, normalmente, ela carece de patente, registros, e isso te garante ali, pelo menos de 3 a 5 anos, o domínio daquela tecnologia. Então, quando eu penso em inovação, como empresa, eu preciso começar a pensar no meu cenário, né? Não adianta eu ter o olhar para uma inovação global se a minha empresa ainda não inova dentro dela, né, diante dos seus concorrentes. Então, eu começo com uma inovação dentro da minha empresa, depois eu vou ampliando isso. A ideia é, quanto mais eu inovo, mais competitividade eu tenho. É claro que a empresa precisa conseguir absorver essa inovação. A gente precisa tomar cuidado, porque se eu trago tecnologias para dentro da empresa e a empresa não consegue aproveitar isso, ela vai criar um gargalo. Porque ela vai ter um serviço e um produto que ela não vai conseguir entregar com qualidade, porque o processo dela não está bem desenhado. E aí eu tenho mais uma invenção do que uma inovação, porque a inovação ela precisa me trazer o resultado financeiro. Então, se eu penso num novo produto e eu desenvolvi esse produto, ele só passa a ser inovação se o mercado aceitar esse produto. Se o mercado não aceitar esse produto, ele é uma invenção. E de invenção a gente tem várias na internet, pesquisem, tá? Tem algumas coisas bem engraçadas até. Faz sentido para quem está criando, mas o mercado não está disposto a pagar por aquilo. E esse equilíbrio é o que a gente precisa encontrar para a pequena empresa inovar. Às vezes nós temos uma ideia muito sensacional, só que só faz sentido para nós. O mercado está disposto a pagar por isso? Né? E aí, a partir do momento que o mercado está disposto a pagar, a empresa consegue uma competitividade, uma vantagem competitiva, né? E aí ela se mantém. E é claro que não é uma inovação só, Maria, que salva a empresa. A inovação, o ciclo dela é muito curto. Né? Quem é da área de administração, gestão comercial, marketing, estudou ciclo de produto. E antes a gente tinha um ciclo de produto com uma curva muito tranquila, ela ficava muito na horizontal. Hoje o nosso ciclo de produto é muito vertical, ou seja, eu já absorvi aquela tecnologia e já quero trocar. Então, a inovação ela precisa ser cada vez mais rápida para atender essa necessidade desse consumidor que está cada vez mais acelerado. E nesse sentido, prof, você acha que o contexto da pandemia auxiliou para acelerar esse processo de inovação? Demais. A gente não consegue imaginar um consumidor, né, um indivíduo que entrou na pandemia e saiu dela do mesmo jeito. Isso não existe. Todos nós fomos impactados de alguma maneira. Então, por exemplo, acho que quem está ouvindo também vai conseguir visualizar isso. Os meus pais não compravam pela internet. Né? Ai, meu Deus, comprar pela internet. Né? O que para a gente é muito comum, para o meu pai e para minha mãe era um absurdo. Não teve como. Eles tiveram que comprar pela internet na pandemia. Eles tiveram que ter essa experiência. E quando a experiência foi bem correspondida, né, deu uma satisfação, um sentimento positivo, eles voltam a comprar pela internet. Então, hoje, é um tipo de consumidor que eu estava na casa deles essa semana, comprei um tapete. Que loja você foi? Não, comprei na internet. Então, a loja já está aberta, mas ela continua tendo o hábito agora de comprar pela internet. Por quê? Porque experimentou e gostou. Né? E aí a empresa precisou se adaptar, porque se ela não vender pela internet, os grandes players estão vendendo. Então, nós tínhamos um cenário de várias empresas, né, que, primeiro, o empresário ele não deixava o colaborador utilizar o WhatsApp, e, de repente, a gente tem um boom de WhatsApp Business, o próprio empresário comprando um celular melhor para o vendedor, usa o WhatsApp, tira foto, né, porque ele percebeu que é um canal de vendas que vai ficar.
né? Hoje as pessoas querem conversar pelo WhatsApp, elas não querem mandar e-mail, né? Elas não querem ter que ligar na loja, elas querem resolver tudo pelo WhatsApp. Nós percebemos um crescimento gigantesco dos marketplaces, né? E aí a gente tem grandes marketplaces, a Magalu, a Submarino, a Americanas, e as empresas entrando muito rápido nesse marketplace, e aí tendo problemas depois quanto à gestão de estoque, porque não tinha um sistema, quanto à conciliação financeira de tudo isso, mas vai ficar, né? As empresas precisam aprender a trabalhar com esse marketplace. Nós tivemos um crescimento muito grande das empresas abrindo o próprio e-commerce, abrindo o site de vendas, e aí a gente percebeu um crescimento na parte de marketing digital, de SEO para site, porque antes a gente fazia um site sem ser estruturado, só para ter o site. Hoje qualquer site não é ranqueado no Google mais, então eu preciso ter um site, né, ali com as características de SEO para que esse ranqueamento aconteça. Então, a tecnologia não é que ela não existia, ela existia, mas como a pequena empresa conseguia vender de outras formas, né, e sempre defendia, o meu diferencial é esse boca a boca, esse contato que eu tenho com o meu cliente. Quando veio a pandemia, ela falou, opa, eu vou ter que dar um jeito. E isso vai continuar, né? Talvez não com a mesma intensidade, mas agora eu já aprendi um novo canal, por que não trabalhar com 2 canais de uma maneira eficiente? Então, a pandemia acelerou demais. E todos os negócios, né, Maria? Eu dei exemplos aqui de varejo, mas todos os negócios foram impactados. Professora, na sua visão, é possível as micro e pequenas empresas inovarem? Sim, Maria, é possível. Primeiro, a gente precisa tirar essa ideia de que a inovação é uma inovação sempre tecnológica. Nós podemos ter a inovação, por exemplo, num processo. Então, eu entendo que hoje o consumidor ele quer receber um produto mais rápido, certo? Isso é uma tendência, essa agilidade. Eu posso olhar para o meu processo, mapear, desenhar o fluxograma mesmo e entender quais etapas ali agregam valor. Porque, de maneira geral, todas as empresas têm várias etapas burocráticas no processo que não agregam valor nenhum para o consumidor. Então, isso pode ser eliminado. Agora, eu posso pensar em inovação tecnológica partindo do princípio que a empresa não precisa fazer tudo sozinha. Primeiro, nós temos várias tecnologias disponíveis no mercado, muitas vezes gratuitas. Então, se eu pensar em softwares de gestão, eu tenho vários softwares gratuitos, pelo menos com algumas funcionalidades, né? Eu posso pensar em estratégias de marketing, eu tenho várias formas de conduzir isso eletronicamente, digitalmente, sem ter custo. Então, eu tenho tecnologias disponíveis no mercado que não têm custo. Isso também facilita para a micro e pequena empresa. Por um outro lado, nós também podemos pensar que a micro e pequena empresa ela não precisa inovar sozinha. E isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes o empresário está concentrado na rotina dele, entendendo que aquela empresa depende única e exclusivamente dele. E isso não é verdade para a inovação. Aliás, se a gente pensar na inovação, dificilmente a inovação ela vai acontecer conduzida por um único ator do mercado. Então, a micro e pequena empresa ela pode buscar parceiros ou outros atores de mercado que ajudam ela nesse fomento. Por exemplo, nós temos Sebrae, Senai, temos o Centro de Inovação, temos outros players que dão suporte para a micro e pequena empresa inovar. É claro que parte de um princípio que essa micro e pequena empresa ela vai se organizar, né, quanto à estrutura. Porque toda vez que eu tenho um relacionamento com um parceiro externo, eu tenho que cumprir alguns critérios, né? Eu tenho que cumprir a questão de formalização de projetos, enfim. Existem critérios. Eu preciso me organizar, mas eu posso participar de editais, prêmios e conseguir, inclusive, ajuda financeira para inovar. Porque muitos editais são direcionados para micro e pequenas empresas. Então, quando a micro e pequena empresa, esse empresário, ele entende que ele faz parte de uma rede e que essa rede apoia ele nesse fomento de inovação, ele tem muito mais chance de conseguir inovar. Então, ela consegue? Consegue. Mas ela precisa primeiro ampliar, transbordar o limite da empresa que a gente fala. O empresário precisa sair da empresa, começar a frequentar feiras, começar a frequentar eventos, para conhecer esses parceiros e assim conseguir construir um relacionamento, né, realmente eficaz em busca da inovação. Agradeço muito a sua fala, professora. Se você quiser deixar uma palavra final para os nossos ouvintes. Gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo, né, e deixar aqui, na verdade, um desafio. Vocês são a nova geração da gestão, né? Nossos alunos, comunidade acadêmica. Nós precisamos de gestores que entrem na empresa com esse olhar voltado para a inovação. E sabemos o poder que vocês têm, né, na região que vocês moram
de conduzir esse processo nas pequenas empresas aí da região. Então, nós confiamos em você, né? Fica aqui um desafio para vocês tentarem inovar. Começa ali na rotina do trabalho, né? Eu fiz isso. Como é que eu posso fazer isso aqui diferente? Como é que eu consigo conduzir esse meu processo um pouco mais rápido? O que é que eu estou entregando para o meu consumidor? Vai conversar um pouco com o cliente. Transbordem as atividades de vocês, se instiguem a pensar de uma maneira mais criativa para que a gente consiga aí ter êxito para as micro e pequenas empresas. Porque eu defendo, Maria, a gente precisa que essas pequenas empresas deem certo, né? É muito melhor do que ficar na mão de grandes corporações. Sim. Agradeço a presença da professora Marcela, agradeço a vocês também que nos ouviram. E você pode acessar esse podcast no YouTube ou no Spotify. Se quiser deixar um comentário aí embaixo, nós agradecemos. É isso.